CBN. Oferecimento Munk Maqui, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmaqui.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Hoje com Carlão de Freitas. 4 horas, 5 minutos, boa tarde, está começando a Arena desta quinta-feira, hoje 12 uma dúzia de 2024, uma dúzia, falta pouco já para o ano de 2025, hein? Olha só como passou rápido, um bocadinho de nada, isso aí! Legal, né? Natal, época de Natal. Você gosta, William Cabelo? Boa tarde pra muito você, boa tarde, Carlão. Boa tarde, Fábio Scheib. Aliás, feliz aniversário, Fábio Scheib, onde estiver. Boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde, Léo Almeida. Boa tarde a nossa audiência. Não tá aí? Mas tudo bem. Boa tarde, Daniel França. Boa tarde, Bolacha. Boa tarde a todo mundo. É o espírito natalino. É o espírito. Fabião Scheib deu área, velho. É o espírito natalino que toma conta do Arena. Estamos aqui uma vez mais para esboçarmos, construirmos cenários, quem sabe, positivos para o futebol campineiro e do mundo inteiro, Carlão. Boa, Cabelinho. Boa, sem Fábio Scheib no dia do aniversário, não apareceu ainda aí, ô Daniel França? Deu um vazar, deu perdido, hein? Nossa. É assim, ó, tem gente que dá perdido na quarta, o outro perdido na quinta. Tem gente que tá perdido o ano inteiro, mas o que não tá perdido é o sarcófago. Boa, William Cabelo. Gostei dessa linha que você faz e que você fez sobre o sarcófago. E o sarcófago de hoje... vamos dar um tempo no sarcófago. Olha quem aparece, por favor. Ô, Fabião, boa tarde, meu amigo. Feliz aniversário, saudações e felicidades, principalmente pro Ituano, né? Pra gente... que o Ituano foi uma lástima esse ano, mas ano que vem... Cabelo, muito obrigado, cara. Obrigado pelo carinho de sempre. Sentimos sua falta ontem, viu, Cabelo? Ontem deu ruim, Fabião. Os limites na confraternização, não consegui vir pro programa, né? Fiquei sabendo, mas agradeço o seu carinho. Ô, velho, tamo junto. E o seu tá chegando também, mais um sagitariano pra turma aí. Se eu tiver vivo, segunda-feira, Fabião, espero que sim. Segunda-feira? Segunda-feira. A gente vai ter que ligar pra você. Eu chego aos 48. Às 48 não sou... Mas é 48 primavera. 48, olha aí, cara. Beirando 50, né? Segunda-feira, então a gente vai te ligar. Pô, eu atenderei. Senão você poderia passar aqui de Papete pra gente fazer um rap depois, né? Seria interessante. O Fábio Scheib que é fã da Papete, né? Fábio Scheib que teve a honra de... Eu fui o idealizador desse programa. Cara. Mas é isso aí. Vamos CBN Esportes, eu já dei os parabéns pra Fábio Scheib e com muito prazer o parabenizo de novo, já disse aqui. Muito obrigado. Um cara muito especial, gosto muito de você, Fábio Scheib, desfrute deste dia maravilhoso. É claro que o presente de Natal não foi tão legal, né? Porque a notícia que vem de Palestra Itália é uma notícia triste pro torcedor palmeirense, porque é o fim da era Dudu, né, Fabião? Exatamente. 12/12 foi marcado pela despedida de São Marcos, né? Há 12 anos atrás, inclusive. E hoje o palmeirense um pouco mais triste, né? Com uma lenda, com um pilar de uma nova era do Palmeiras, deixando o clube. O Palmeiras anunciou que... encerrou o ciclo, né? Encerrou o contrato com o atacante Dudu, ganhador de muitos títulos, são 13 taças com o Palmeiras. Ele se encerra o seu ciclo hoje, o Palmeiras rescinde o contrato dele, tinha mais um ano, mas os dois decidiram seguir caminhos diferentes agora. O Palmeiras tem um ídolo agora, né? Um jogador com mais jogos pela equipe nesse século. E agora o palmeirense vai ter que buscar um novo ídolo, assim, pra chamar de seu, viu, Carlão? Carlão, você me permite, rapidamente, por favor. Porque as manifestações sobre Fábio Scheib não cessam. Aqui, olha aqui, o final 5445, tá? Boa tarde, pessoal do Arena. Parabéns, Scheib, felicidades, sucesso sempre. Aí... Aliás, pegando carona na situação do Dudu, eu vou lançar uma pesquisa, acho que direcionada ao torcedor palmeirense, né? Através do 991869070. Eu quero saber do torcedor palmeirense se o Dudu realmente é um ídolo. Eu fiz essa pergunta para Marco Guarizo na minha participação no estúdio CBN, porque eu não tenho um lugar de fala,
Mas eu, como um apreciador do Palmeiras, né, um simpatizante do Palmeiras, das coisas boas que o Palmeiras nos proporciona, e eu não tenho lugar de fala, tá? Então me perdoe. Porque eu comparo assim, por exemplo, ídolo do Palmeiras pra mim é Ademir da Guia, ídolo é o Dudu Olegário Tolói, Oberdan Catani, Marcos, Evair, né? César Maluco. Eu acho que eu vou colocar o Edmundo, o próprio César Maluco. Fábio Chaib, o Guarizo disse, e aí eu dei a minha mão à palmatória. Eu quero saber de você, que vive o Palmeiras, né, há muito tempo, não é só de agora, e viveu situações maravilhosas, situações não tão boas com o time palestrino. O Dudu, ele está na galeria realmente, na primeira prateleira, quando você fala Palmeiras, aí você vem Ademir da Guia, você vem esses caras que eu citei monstruosos. O Dudu está nesta galeria, Fábio Chaib, e por quê? Sem dúvida nenhuma, está nessa galeria sim, Carlão. Como eu disse no meu primeiro destaque, o Dudu é um símbolo, né, o pilar dessa nova transformação do Palmeiras a partir de 2015, quando ele surpreendentemente é contratado pelo clube, quando os arquirrivais o queriam, tanto Corinthians quanto São Paulo, e até melhor financeiramente os dois times, ele acabou decidindo vir para o Palmeiras, se identificou com a torcida, é um guerreiro dentro de campo mesmo, veste a camisa do Palmeiras, quer dizer, vestia, né? E agora, depois de 9 anos, né, quase 10 anos, ele conquistando 12 títulos, ou 13, agora eu não sei ao certo, são 12 ou 13. Títulos, 12. Ele pode deixar de fundo. Pode deixar. Ele demonstra esse respeito pela camisa do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Você citou os outros ídolos do passado, cada um em sua época. Sim. Mas sem dúvida nenhuma que depois de 2010, uma parte tão paupérrima do Palmeiras de história, né? Dessa fase de 2010 a 2015, depois da chegada do Dudu, o Palmeiras se transformou realmente, ele é um pilar, para mim é um grande ídolo do Palmeiras sim, viu, Carlão? Boa, Fábio Chaib. Então eu nunca mais faço essa pergunta a qualquer palmeirense. Então o Dudu está na galeria dos grandes ídolos da Sociedade Esportiva Palmeiras e você pode participar pelo 991869070. Dudu é um ídolo do Palmeiras ou não? Fábio Chaib o considera como ídolo, então eu também considero. E Marco Guarizo, que são duas referências palestrinas aqui no nosso ambiente. Quem sou eu pra discordar, né, meu caro William Cabelo? Com certeza. Ia só dar um pitaco. Pode dar o pitaco e já solta o sarcófago, que eu quero ouvir aquela melodia maravilhosa. Pra mim, o Dudu é ídolo também. Boa. Faz parte dessa prateleira privilegiada, diríamos assim. Sem dúvida. Palmeiras é uma fábrica de sucessos, né? De goleiros maravilhosos. Uma constelação. É uma constelação. Mas, hoje tem sarcófago. O que é uma constelação também. É o sarcófago que brilha até pela sua própria natureza, né? Como diria o outro. Cabelo, calma aí, antes de você citar a música. Oi. Quer dizer que ontem você deu uma derrota do Guarani pro Carlão apresentar eu posso esclarecer? Você me colocou, Cabelo, agora é sério, hein? Você me colocou em maus lençóis, porque aliás, a galera que curte o Arena vira e mexe e fica colocando aqui o time que eu torço, eles acham que eu torço pra tal time e tal, e você me colocou numa situação constrangedora, numa saia justa. Eu quero que o senhor explique a fanfarronice que o senhor protagonizou ontem pra mim. Vamos lá, primeira coisa, a música que ela foi massacrada em praça pública, foi um grande sucesso de 1988. Tudo bem que ela é um pouco mais popular, mas gente, sucesso é sucesso, não se discute, a voz do povo é a voz de Deus. Sim. Segunda questão, o jogo em si mesmo não foi uma derrota. 0-0. O resultado oficial é 0-0. O Guarani perdeu nos pênaltis, infelizmente. Sim. Como não tinha outro, é melhor ter do que não ter, como diria aquele, né? Sim. E por fim, eu acho um tanto quanto injusto, e falei isso pro seu Eliel Almeida hoje, com ele, mas deu ruim pro Cabelo. Parece que as esferas superiores estão pensando aí, até o jurídico vai entrar, pode rolar até um gancho. Verdade. Pelo histórico de indisciplina, de peraltices, uma punição né? pesada. Vamos ver, mas vamos aguardar os desdobramentos. Então solta esse sarcófago aí, ô Cabelo. O jogo, só pra falar rapidamente, o jogo é da Ponte Preta e o jogo foi realizado no mesmo ano do lançamento deste sucesso. Vai! Nossa! Essa música é bonita. Essa é duas das vozes mais bonitas do Brasil. Infelizmente não estão entre nós, mas duas vozes marcantes, né? Vozes históricas. A Gal Costa nos deixou há pouco tempo, né? Ano passado. Sim.
E o Tim Maia, o grande síndico Tim Maia, eu sou muito fã do Tim Maia, cara. E você sabe que na gravação oficial Pô, você leu meus pensamentos, pode continuar. é a Gal Costa e participação Sim. especial. Pô, e que participação, hein? Então, mas eu vou não sei se é a mesma história que você sabe. Eu sempre costumo no YouTube da vida fuçar sobre documentários do Tim Maia, Sim. o próprio filme do Tim Maia, entrevistas antigas do Tim Maia, porque, cara, eu gosto muito, né, do jeitão do velho Tim. E ele disse que na época, na gravação dessa música, eu não posso falar o ano, mas ele e Gal Costa não se falavam. Olha só. Existia ali um ruído na comunicação, eles não estavam se dando bem. Tim Maia é sempre polêmico, né? Uma bomba relógio. E no dia da gravação, esta gravação ela foi feita em dias separados, porque o Tim Maia Para não se encontrarem. não batia com a Gal Costa, e aí as vozes foram juntadas, né? Aquela mágica da Sim, edição. da E mixagem. aí saiu e tal. este sucesso maravilhoso. Emblemático, eu diria. Emblemático. Emblemático. Essa música é maravilhosa. Gosta de Tim, Fábio Scheib? Muito, muito. Gosto bastante dessa época também. Vou dizer, já é década de 80. Década né, de 80. Mas para por aí, É. Chaib, senão vai estragar o mas é suspense. Mas eu gostava bastante. O cara é muito inteligente, né? Sem dúvida. Eu cresci ouvindo falar, né, e curtindo também a Jovem Guarda, né, as jovens tardes de domingo. Meu pai, minha mãe, aficionados por Roberto Carlos e toda aquela trumpe, né, Erasmo Carlos, Vanderlei Cardoso, Gerry Adriano e por aí Nossa, vai. quanta Renato e fera, hein? seus Blue Caps e por aí vai. Mas, cara, eu acho que o anos 80 também É uma efervescência cultural Sim, sem dúvida em alguma. vários níveis, mas É. na música a gente teve sucessos assim no O rock, rock, no né? MPB, no É. pop. O sertanejo, Sim. ele toma essa popularidade, começa, na verdade, Chitão. a se reedificar na É. década de 80. A própria lambada no final dos Sim, anos. sim. Então é muita. veio com aquela, junto com a novela Rainha da Sucata, né? Ali Isso, foi um aquele pouquinho que- aí, já tinha Beto Barbosa, já tinha Sim, Kaoma. sim. E Kaoma, bem lembrado. Kaoma. E a década de 80, notadamente o rock também, né? E coincide com o Rock in Rio, Sim, 85, sim, a um momento partir do Brasil político O importante. próprio rock nacional, né? De Brasília, RPM, né, Legião, Brasília. Capital e por aí vai. Mas é um período. Eu, felizmente, Eu aproveitei vivi pouco, né? bastante. Porque eu sou de 80, mas a efervescência do som, assim, eu era garoto, né? Então, o meu tempo era Balão Mágico, até o musical infantil, né? Claro, O Trem da claro, a gente Alegria, tinha Balão Balão Mágico, Mágico, Plunt, Plat, Zoom, Abelhudos. Abelhudos, Rapaz do céu, agora... Década de Menudos também. Menudo, Você dançava Ciclone, Menudos, Fábio Scheib? Menudo, Dominó, gostava, Ciclone, Polegar, Polegar, Dominó. Dominó, E por aí Conrado e por aí vai. Rapaz do céu. O programa de esporte da CBN já foi bom aqui em Campinas, né? Agora tá uma porcaria, falta de assunto, encheu o saco, vai dar desligar o rádio. Ah, não fala assim. Quem encheu o saco foi o senhor, rapaz. A Arena é muito boa. 4 horas, 17 minutos. Nós vamos para o rápido intervalo. E na volta, curtir aí os nossos ouvintes. Já tem mensagem a aqui de participação. texto e tem Dudu áudio é também. ídolo do Palmeiras ou não. Que mais? A repercussão ainda, né? Se bem que ontem nós já falávamos do Botafogo, Ponte Preta, Guarani, tudo que envolve o futebol brasileiro, que agora começa a temporada Amigos do Cabelo contra Amigos do Carlão, que enfrenta os amigos do Fábio Scheib. Meu Deus do céu. 4 horas e 18 minutos, o intervalo é muito rápido. Claro, o programa tecnicamente comandado por ele, o mágico da sonoplastia, Eduardo Rodrigues, o nosso bolacha, e o homem dos streamings, efeitos especiais, Daniel França. Arena CBN. Oferecimento Munk Maqui, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmaqui.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro horas 22 minutos, a gente repercutiu aí a saída, né, a despedida do atacante Dudu, camisa 7 do Palmeiras, o famoso Dudu Guerreiro, né, deixa o Palmeiras com 12 títulos e vai atuar no Cruzeiro. Nós temos aí participações, né, Bolachinha? Pode soltar aí a primeira participação, por favor. Amigos da CBN, Sandro de Valinhos falando. Nada, absolutamente nada, tira o nosso glorioso Fábio Scheibe, que hoje faz aniversário, da camisa 7 do Palmeiras para o ano que vem. Ele já tá lá. Leila já assinou o contrato. Tá tudo certo. Um abraço a todos. Que isso, hein, Fábio Scheibe? Tá com moral, hein? Tá com Hein? moral, Camisa moral. 7 do Palmeiras. A 7 que eu, na minha juventude, eu gostava pelo Paulo Nunes, né? Me chamavam de Paulo Nunes, inclusive, por causa do cabelo. Mas daí não deu muito certo no futebol, não. Resolvi migrar para a musculação. É, e virou um craque aí da musculação, né? Que coisa. Paulo Nunes era... O Miller era 7 também, né, Fabião? Aquele timaço do Palmeiras. Era 7, ele chegou no Paulistão de 95 com a camisa 37, aquela final contra o Corinthians lá em Ribeirão Preto. Sim, verdade. Mas depois, no ano seguinte, virou 7, né? Isso, ele chega em 95, um ano não tão bom do Palmeiras, né? Aí em 96 vem a consagração. O Miller, aliás, ele fala que... E olha que o Miller jogou em constelações, hein? Sim. Jogou no São Paulo 85, 86, jogou no São Paulo 92, 93, né? E ele fala que o time que ele mais se divertiu foi aquele time do Luxemburgo, dos 100 gols. 96. 96 durou pouco, né, Fabião? Durou pouco. 6 o próprio meses, Miller, né? né? Foi o pivô. 6 meses e fez 6-1 no Santos dentro da Vila Belmiro. É. E o Miller, você falou do Miller, foi um pivô de, de um escândalo, entre aspas, né? Na final contra o Cruzeiro da Copa do Brasil, ele abandona os Palmeiras, volta para o São Paulo, e o Palmeiras fica meio órfão ali na frente desse quarteto que era composto por ele, Djalminha, Luizão e Rivaldo. Nossa, mãe.
Só que o Miller já falava com os diretores do Palmeiras, eu tenho uma proposta do São Paulo. Os diretores não acreditaram, foi lá e fechou com o tricolor paulista. 4 horas e 24 minutos, temos mais participações aqui no Arena. 991869070, mande o seu parabéns para Fábio Scheib. Dudu é ídolo do Palmeiras? Ídolo ele é, mas ele está na prateleira dos grandes ídolos do Palmeiras ou não? Boa tarde, amigos do Arena, JP de Moraes. Parabéns pelo aniversário, Scheib. Ô, Scheib, você sabe que obrigado. Não é só o Palmeiras que não tem Mundial mais, né? Ninguém mais tem Mundial. É verdade. Agora são todos campeões intercontinentais, né? E Cabelo, 48 anos. Nossa, rodou até com o step murcho, hein? Um abraço. Tá no arame, sabe o pneu quando fica no arame? Esse é... É mais ou menos isso, viu, meu amigo? Esse é o William Cabelo, que coisa. Tem mais participações, Cabelinho? Ou já nossa produção manda? Não, tem texto. Tem então vamos lá, vamos lá. Mensagens de texto. O Ronaldo tá zoando comigo aqui também. Beleza, gente, o Cabelo tá igual o Maguila, kkkkkk. Ronaldo, feliz aniversário para o Fabião e viva o Palmeiras. Aqui viva o Ronaldo. Valeu. Aqui o Fábio Veloso. Tarde, 2 ciclos se encerrando, mas por mais que eu me esforce, não consigo enxergar no Gabi o tamanho do Dudu. Talvez seja o Gabigol que ele esteja fazendo um comparativo. Sim. Um jogador, para ter esse tamanho, tem que ter a administração de outras torcidas e também tem que ser querido por outros jogadores. Ele não tem nada disso, sem contar que ele não respeitou nem o Flamengo, onde não é unânime. Opinião aí do Fábio Veloso. O Marco Antônio aqui, ó. Parabéns, Fabião. Paz, saúde e prosperidade. Tá demais, Fábio Scheib, hein? Só dá ele, né? Amém. Ele tá insinuante pela direita ali. Aliás, Fábio Scheib estará presente na redação amanhã. E só se fala no bolo que o senhor vai trazer, viu, Fábio Scheib? Vamos levar, vai ser. Aqui o já final. Tá anotado na agenda. Boa. Aqui o final 2581 dizendo aqui. Escreveu. Ídolo é quem você pararia no shopping para tirar uma foto? Então o Dudu é sim. Opinião do nosso ouvinte. Boa, tá certo. O Vaz. Fala, meu caro Fabião, também estou comemorando mais um ano hoje. Se eu não estivesse que trabalhar, ia até Itu e pagar... Ele tá dizendo uma gelada, mas pro Fabião acho que é um refrigerante, suquinho. Mas o Fabião paga uma gelada. Eu pago um parmegiana aqui pra ele. Então sinta-se brindado, parabéns. São aí nossos ouvintes. Grande William Cabelo, 4 horas e 26 minutos. Deixa eu pegar uma carona aí no que o ouvinte disse. Se eu não estiver enganado, o Fábio Veloso, ele tocou no assunto do Gabigol e do Dudu. E tudo leva a crer que o Dudu vai para o Cruzeiro e o Gabigol também. As notícias que estão pipocando aqui nas redes sociais é que o Gabigol realmente vai defender a camisa celeste. O Fábio Scheib, o Cruzeiro ano que vem ele não tem Copa Libertadores. Ele contrata 2 estrelas do futebol brasileiro, 2 jogadores identificados com seus respectivos clubes, né? Os antigos clubes, o Gabigol com o Flamengo e o Dudu com o Palmeiras. Esse Cruzeiro, será que ele vai entrar nesse seleto grupo de Palmeiras, de Botafogo, de Flamengo? O Atlético Mineiro ora tá, ora não tá, mas é um grupo aí de notáveis do futebol brasileiro. Será que o Cruzeiro vai compor essa lista, vai aumentar esta lista, Fabião? O currículo que o Cruzeiro tem é de respeito, né? Um time ganhador sempre, né? De todas as décadas aí, tem muitos títulos também, e eu creio que o Pedro Lourenço, né? O dono agora do Cruzeiro, o Pedrinho, lá do supermercado lá de Belo Horizonte, quer imitar, entre aspas, a gestão de John Textor, né? São várias SAFs no Brasil, mas a que mais se identifica com o Botafogo nessa questão de ter um mecenas é justamente o Cruzeiro, e o Cruzeiro montando um timaço realmente. O Dudu a gente sabe que não está na melhor forma física, mas com uma pré-temporada pela frente aí também, voltando de lesão, vamos ver se ele vai voltar àquele futebol que ele sempre teve. O Gabigol é um jogadoraço, artilheiro, decisivo, e ainda tem o time que se classificou para a final da Sul-Americana esse ano, tentou a Libertadores, não conseguiu, mas com muitos talentos também, o Matheus Pereira principalmente, o meio-campo também com o Matheus Henrique, né, com o Wallace também, muitos jogadores renomados aí. Eu acho que o Cruzeiro vai sim forte para o ano que vem, vem do sucesso do Galo também, apesar de não ter ganho nenhuma taça, chegou a 2 finais. O Cruzeiro quer se repaginar aí no cenário do futebol nacional, onde já teve muita história e ainda tem, né? Agora, o William, o Fernando Diniz permanece como treinador da Raposa, quase que caiu lá, tal, alguns ruídos na comunicação, mas ele permanece no Cruzeiro. Ele vai ter que ser forte para domar esse vestiário aí, hein? Com o Dudu?
Com o Dudu e com o Gabigol, né? Com o Gabigol? Com o Cássio. Quem mais? Com o Matheus Pereira. Ó, quem mais? Com o Mateuzinho Continua. Henrique. Continua. É só fera. Com os argentinos lá. E aí junta mais uma. Caio E aí junta mais uma, que é o Fernando Diniz. Vai ficar bom. Que esse vestiário, nitroglicerínico. Esse vestiário, ele seria, no mínimo, efervescente. Ele seria mais... Agora, a gente já viu no passado time com medalhões que foram um fiasco. Eu cito o Flamengo de 95. Sim. Mas o Palmeiras de 96, o Palmeiras mesmo da 93, 94, da era Parmalat, tinha muita cobra criada e deu certo. Então, vamos saber se... resta saber, como diria o outro, se o Fernando Diniz vai conseguir harmonizar, porque é muita cobra criada no metro quadrado. Apesar, Cabelo e Fábio Scheib, que o Diniz, ele teve esta experiência e uma experiência bem sucedida no Fluminense, né? Porque ali também tinha cobra criada, hein? Então. Exatamente. Pega Fábio, quem mais? Marcelo. Cano. Marcelo não é fácil. Cano, Ganso, Felipe Melo. Né? Não é fácil. Não é fácil. Ele vai ter tomar. muito trabalho. Agora, se ele conseguir harmonizar, como eu disse, vai dar o que falar. É um time que para se prestar atenção e que, na teoria, é para lograr êxito. O Cruzeiro precisa protagonizar, né? Pela Sul-Americana, eu achava aí que o Cruzeiro poderia brigar. Fez uma final tão mambembe contra o Racing, né? Carlão, posso só dar um recado aqui para o nosso ouvinte aqui? É porque ele tá fazendo um apanhado tão interessante, eu acho que merece destaque. Cristiano Salvione. Boa tarde, Cabelo, Fabião, tamo junto, Cheronal. Fábio, fala sério, Dudu foi tudo isso pro Palmeiras mesmo? Eu só lembro dele chorando quando jogava contra o Corinthians. KKKKKK. Parabéns, Scheib. E ele completou aqui. Cruzeiro só falta comprar uma areia pra transportar os jogadores. Fabião. O Cristiano é espirituoso, né? Bastante. Brinca. Mas o Dudu foi sim, um grande jogador. Pô. Fez muitos gols pelo Palmeiras, decisivos também. E marcou a história no Palmeiras, sim, é um ídolo, realmente. Ele é corintiano, né? Corintiano. Ele é. Terrível, meu Deus do céu. Esse coração é do Cris, né? Não é o nosso, não. 4 horas e 31 minutos, como é que estamos aí, ô Bolachinha? Tem um tempinho ainda? Como é que tá de participação aí, Cabelo? Temos aqui o professor Coelho. Boa tarde, Arena, meus honoráveis. Parabéns ao Fábio Scheib. Melhoras ao Lupe. Obrigado. E a aberta campanha promovida pelos demais times paulistas. Fica Bel. Quem sabe um campeão do Paulistão 2025. O atual Dudu não entraria no meu time de botão do Palmeiras. Leivinha, J. Leiva Filho, colocaria este Dudu no chinelo. O Botafogo já pousou? Abraços, professor Eduardo Coelho. O Botafogo ainda não chegou, né? Eu acho que ele saiu hoje ou ontem após a partida, mas o Botafogo não chegou. Aliás, depois do repórter CBN, a gente pode entrar nesse assunto do Botafogo, porque uma verdadeira operação desmanche vai ser iniciada pelo John Textor. Hoje, 4 jogadores já anunciaram, né? Já foram anunciados que não ficam no Botafogo para o ano que vem. Acho que depois das conquistas, né, uma repaginada nesse Botafogo, porque o 2025 do Botafogo promete, né? Porque além do campeonato estadual, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e por aí vai, tem a Copa do Mundo de Clubes e o Botafogo está inserido e vai também como uma força para tentar incomodar o futebol europeu. 4 horas e 32 minutos, é o repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 12 de dezembro de 2024. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que Lula deve sancionar a regulamentação da reforma tributária ainda em 2024. O político também afirmou que o Congresso Nacional está fazendo um esforço concentrado para acelerar a tramitação do projeto. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem a regulamentação da reforma tributária. O projeto segue para a análise do plenário. O Supremo Tribunal Federal proibiu o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo de solicitar prontuários médicos de pacientes que realizaram aborto legal em qualquer unidade hospitalar. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o magistrado, não há justificativa para o pedido desses dados. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça contra o CREMESP.
O MPF pede que o órgão seja condenado a pagar R$500 mil em indenização por danos morais por abuso de autoridade contra médicos que realizaram um aborto legal em hospitais de São Paulo. O velório da lenda do basquete brasileiro Amaury Passos é realizado na tarde de hoje em São Paulo. Ele morreu um dia após completar 89 anos. Amaury Passos é bicampeão mundial e conquistou 2 medalhas de bronze em Jogos Olímpicos. O brasileiro foi eleito o melhor atleta dos 2 mundiais que conquistou e entrou para o Hall da Fama da modalidade. Ao longo da carreira, Amaury Passos defendeu o Sírio e o Corinthians. A causa da morte não foi divulgada. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h35. Como é que está a tarde de quinta-feira? Mário Quintino, trânsito em Campinas e região. Boa tarde. Fala, Carlão. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha na rodovia Dom Pedro. O nosso ouvinte já perde tempo, viu, Carlão? Para quem vai em direção de Atibaia e também de Jacareí, a gente até comentou mais cedo, teve um acidente com um caminhão, um acidente sem feridos, à altura do quilômetro 90, a pista foi liberada, mas ainda tem lentidão, então atenção para quem vai em direção de Jacareí, também de Atibaia. No sentido contrário, já em Campinas, a movimentação é intensa, chegada para a rodovia Anhanguera e tem problemas com o veículo, à altura do quilômetro 144, atenção tanto na pista expressa quanto na pista marginal. Para seguir em direção do Matão e Sumaré, a Aladino Selmi é uma opção. A gente falou também mais cedo, Carlão, sobre um acidente que aconteceu na Teodureto de Almeida Camargo, em Campinas. Um carro acabou atingindo uma árvore na pista sentido Taquaral. Agora a pista já liberada, também não teve nenhum ferido nesse acidente. O nosso ouvinte já consegue passar lá pelo trecho. Carlão. Obrigado, Marinho. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti. Toma. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN. Quatro horas 38 minutos. Ô Fábio Chaib, eu estou aqui com as nossas redes sociais abertas. Está pegando fogo aqui. Paulo Nobre, ele fez um comentário aqui no Instagram. Ele fez um post, né? Ele fez um post pro Dudu no Instagram, parabenizando pela trajetória no Palmeiras. E o Dudu repostou apenas duas homenagens que recebeu nesse dia tão especial. Uma do Ademir da Guia, o Divino, né? O Ademir da Guia no trono, o Dudu ao lado dele. E uma outra do Paulo Nobre, escreveu embaixo: obrigado, meu presidente, você mora no meu coração.
Quer dizer, estão achando que foi uma cutucada na Leila, né? Você é o melhor presidente, algo do gênero assim. Então. Uma cutucada na Leila, porque a Leila fez questão de não renovar com o Dudu, né? Aquela briga que teve lá em junho, quando o Dudu tinha acertado o Cruzeiro, a Leila falou que ele ia sair, acabou não saindo, depois de muita cobrança da torcida também. Então, muita gente está achando que foi uma indireta, meio que direta para a Leila. Viu, Carol? Então, por que eu bati neste assunto? Porque ao mesmo tempo desta postagem, um movimento aqui da torcida do Palmeiras com muitas críticas à Leila Pereira. Porque, na realidade, é complicado você mexer com o ídolo, tá? É muito complicado para o dirigente, porque o ídolo ele tem a torcida ao seu favor. É a mesma, não comparando, mas é uma situação semelhante à que aconteceu no Flamengo com o Gabigol, né? Porque eu acho que isso, mesmo ela tendo sido reeleita, eu acho que para o início de temporada, enquanto o Palmeiras não voltar a conquistar, eu acho que a Leila Pereira vai conviver daqui para frente com esse fantasma da rescisão do Dudu. Eu não sei não, eu não vivo o Palmeiras, mas eu acho que o Paulo Nobre é um cara ainda muito forte na política alviverde, viu, Fábio Schaibe? Muito forte, apesar de ter retirado, né, a sua carteira de sócio do clube, de diretor, de conselheiro, né? Ele continua sócio ainda, mas não é mais conselheiro, como sendo ex-presidente, não é mais nada do tipo no conselho do Palmeiras. E o pessoal reclama bastante, a torcida reclama bastante, e faz uma comparação que o Scarpa, que teve muito menos tempo de Palmeiras também, mas acabou conquistando muito também, foi um grande jogador do Palmeiras, teve uma despedida naquele jogo que o Palmeiras acabou sendo campeão em 2022 contra o América Mineiro. A Leila fez uma despedida digna para ele, pôs até uma rampinha de skate no meio do gramado depois do jogo, parabenizou o Scarpa. Para o Dudu não teve nada, então eles estão falando que não é merecido, o Dudu merecia muito mais, um jogo de despedida realmente, com as taças que ele conquistou. Estão achando que o tratamento com o Dudu foi bem abaixo do que era para ser, o que merecia ser o grande ídolo do Palmeiras, o Dudu, que deixa o time nesse 12 de dezembro de 2024. Cara, como é difícil, né, essa situação. O ídolo, na verdade, ele já não rende aquilo que ele rendeu, ele tem muito prestígio perante a torcida, e se você tiver assim, uma visão um pouco mais empresarial da coisa, a necessidade até de se desfazer deste ídolo é complicado, hein? É muito difícil. E suprir essa ausência, né? Que é a sequência natural das coisas, né? Então o Palmeiras, pelo seu tamanho gigante como também vive de ídolos, né? Eu acho que a Leila, quando começar a temporada... É claro que agora essa folga pode amenizar um pouquinho, né? Hoje tá efervescente porque foi confirmado, mas eu acho que no começo do ano vai ter ali alguns probleminhas essa saída do Dudu. Eu também. Principalmente enquanto o Palmeiras não conquistar. Eu também, né? O Fábio Schaibe é um especialista, assim como em Palmeiras. Quando o assunto é Palmeiras, Você é especialista em outro clube que a gente sabe. Isso. Boa. O Primavera de Indaiatuba, como todo mundo sabe. Mas no frigir dos ovos, toda essa situação do Dudu foi muito mal conduzida. Foi. Ele poderia ter saído... Desde a parte dele lá no meio do ano. Até o desfecho final, podemos dizer assim. Ele poderia ter saído de uma maneira mais tranquila, sem polêmicas, né? Ele poderia sair, não é por cima, mas sai acho que de uma maneira melhor, de uma maneira mais... Tanto que, é claro que fisicamente ele não estava bem em virtude de ter voltado de lesão. O Dudu já não é mais um garoto, né? Ele não conseguiu contribuir tanto tecnicamente para a equipe. Mas aquele momento com o Cruzeiro, né, aquele fim de semana em que praticamente foi confirmada a saída dele para o time de BH, né, faltava... Praticamente foi confirmada. O VAR tirou ele do... Aí o VAR tirou, aí o Dudu nunca mais foi o mesmo depois daquele fatídico fim de semana. 4h42, temos mais áudios, Bolachinha? Brother da CBN, Levi de Limeira. Amigos, deixa eu fazer um comentário aqui. O que eu acho, e acredito que seja isso, o que aconteceu com o Botafogo. Sim. Vamos lá. Foi campeão da Libertadores, estava embalado, campeão brasileiro, estava embalado, jogou domingo contra o São Paulo, correu os 90 minutos, estava no embalo. O Pachuca do México, 30 dias parado. Aí eu pergunto, qual que é pior? Você está fora de ritmo ou estar cansado? Eu acho que fora de ritmo é muito pior. É muito pior. Essa derrota do Botafogo
só nos prova o seguinte: o nosso futebol está nivelado por baixo. Por baixo. O Campeonato Brasileiro, ele é forte aqui dentro do Brasil, tá? Mas ele está equilibrado para baixo. Infelizmente, é a história do nosso futebol, né? A gente não ganha mais nada em Copa do Mundo, não ganha mais nada em Campeonato Mundial, a gente não ganha mais nada lá fora. Tá brabo. Tá? O Pachuca voou em cima do Botafogo. Abraço, amigo. Esse é um assunto que tem rendido aqui nas nossas tribunas, polêmico, né? O CBN Esportes, o Arena também. Eu acho que quando o torcedor fala que o futebol brasileiro está abaixo, eu acho que cabe sim uma reflexão. E o ouvinte foi bem, foi muito feliz em citar a Copa do Mundo, em citar os confrontos dos brasileiros contra as equipes da Europa. Sem dúvida, eu acho que o futebol brasileiro precisa sim esse assunto precisa de uma reflexão. Agora, é inegável que o desgaste, essa loucura de sentimentos que o grupo do Botafogo passou nos últimos dias, teve a ver. Reflete, sem dúvida alguma. O cara fala, o torcedor tem todo o direito, o torcedor é apaixonado. Ele fala, o cara ganha do bom e do melhor, o cara ganha mais de 1 milhão, o cara não sei o que, eu concordo também. Só que mesmo diante de tudo isso, eles são seres humanos, eles não são robôs. Então, por isso, eu acho que teve uma certa influência. Mas que o futebol brasileiro tá capenga, sem dúvida alguma, vide aí a nossa seleção brasileira. Pegando carona nesse assunto do Botafogo, 4 horas e 45 minutos, o Botafogo deve estar aí perto do desembarque no Brasil, não sei se chega hoje ou amanhã, mas já está para desembarcar. Mas hoje, Fábio Schaibe, foi noticiado aí que vários jogadores vão se despedir. Adrielson, Almada, Marçal, Tietê, Eduardo e Oscar Romero. Desses jogadores, eu acho que o que mais chama atenção é o Almada. Os outros eram integrantes, né, do grupo. Ano passado tinha uma relevância. Adrielson e Eduardo, por exemplo, o próprio Marçal eram protagonistas, mas esse ano nem tanto. Mas você acha que já é um processo, principalmente com a saída do Almada, é um processo aí de reformulação que o John Textor vai promover no Glorioso? Eu acho que estava planejado justamente isso e o Botafogo acabou sendo certeiro, né? O John Textor quis fazer um time vencedor realmente esse ano, um time forte, conquistou os títulos e, consequentemente, com os títulos também vieram os orçamentos, né? Os ganhos também, na parte financeira também. Então, acho que o John Textor Botafogo em si, vai liberar esses jogadores um pouco mais experientes, que já tenham vencimentos altos também, né? Para conseguir contratar mais jogadores jovens para fazer essa reformulação, essa reciclagem. Esses jogadores já estão há algum tempo no Botafogo, até são a cara da transformação do Botafogo, né? Principalmente o Tietê, o Eduardo, o próprio Adrielson, que tinha saído, voltou esse ano também. Mas eu acho que ele está pensando nisso, porque o vencimento desses jogadores, os salários são altos, para ficar na reserva acaba sendo uma coisa um pouco complicada para o time. E o trabalho de scout, que o John Textor tanto vislumbra, né? Tanto também agradece por ter um trabalho tão competente como esse, o trabalho de scout, vai ser fundamental agora para contratar jogadores um pouco mais jovens e também com o mesmo potencial para fazer dinheiro lá para frente. É uma empresa que vai rodando, né, Carlão? É um ciclo, né? O Botafogo pega um jogador novo, depois que vende, vai passando, o dinheiro vai tornando, e assim que funciona a máquina, né? Tá certo, Fábio Schaibe, agora chegou o grande momento. Por favor, aquela trilha sonora maravilhosa. Vou até aqui colocar a minha voz. O tom adequado, tom né? adequado. Sim. Se for para correr, William Cabelo, sim, que seja brincando com seus filhos no jardim. Se for para viver com barulho, que sejam os sons da natureza ou da chuva no quintal. Se for para escolher um local perfeito para morar, que seja o Ville Santana. Boa. O Ville Santana é um empreendimento com lotes a partir de 450 metros quadrados, com um clube de lazer completo, aquele seu futevôlei, aquele beach tênis, muita área de preservação permanente, uma localização privilegiada, pertinho do shopping Iguatemi da Ípica, área nobre da cidade de Campinas. Então, tem como querer mais? Ville Santana, viva a exclusividade de viver bem. Acesse villesantana.com.br e saiba mais. Quatro horas e 48 minutos. Nós temos um break ainda, Bolachinha? Temos um break. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o break. Nós temos o Hora do Vôlei
E na volta temos um áudio aí, né? Hoje tem jogo, hein? Hoje tem jogo, hein, Carlão? Tem sim, Chaib. Tem jogão hoje, hein? Já, vamos para o Taquaral. Já vamos para o Taquaral. Então nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem um áudio polêmico aí que o senhor mandou, Cabelo. A gente vai discutir um áudio direcionado à Ponte Preta e a gente coloca também o Guarani para discutirmos a situação dos tristonhos times de Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmark, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmark.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. 4h50 é a hora do vôlei aqui no Arena e já, às 6h30 da noite, às 18h30 no ginásio do Taquaral. O Vôlei Campinas, o Vôlei Renata encara o Neurologia Ativa. É lá de Goiás, é um duelo do terceiro colocado, que é o Vôlei Campinas, contra o último colocado, que é o Neurologia, claro, com transmissão CBN, a narração de Marco Guarizo, reportagens de Rafael Pio. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. 4h51. Chegou o grande momento. Ah, agora sim. Com muita alegria, Eduardo Bolacho, o rei da sonoplastia. É a hora da poesia. Lá, deu tudo certo. Agora foi. Vamos lá, hora da poesia. Então vai, Cabelo, é com você. Hoje a noite promete aniversário do debutante. Vai dançar sua valsinha e tomar seu espumante. Vai coçar sua barbicha escutando o som dos mutantes. Parabéns ao Fábio Scheib, esse ser extravagante, que hoje faz aniversário do futebol, um amante. Que Deus proteja você nessa data importante. Boa! Muito bom! Aê, a hora. Vou cortar isso do YouTube e vou pôr. Deixa eu só dar o crédito, né? Ivanildo Magalhães. Boa! Nossa audiência qualificada. Aliás, ele já é um personagem. Mas na sua narração fica melhor. Já virou um quadro do programa, o Momento da Poesia. E o Ivanildo, né? Ivanildo Magalhães. O Ivanildo tem que comparecer aqui. Deixa o Eliel Eu acho que ele é pai do Cearazinho, viu? Do espetinho. Aliás, ontem eu falei com o Cearazinho. Meu primo Tiagão foi lá tomar uma cervejinha, foi comer um espetinho. E eu tô achando que na segunda-feira eu vou lá com o Tiagão conhecer o Cearazinho. Vamos ver se tudo der certo. A gente vai lá tomar um beer night lá com o Cearazinho. E com o Ivanildo. É ele. Ivanildo Magalhães. Pô, que legal. 4h53. Os últimos áudios, meu caro Bolacha. Oi? O áudio polêmico é aquele, é o do João Brigatti. Deixa eu ver. Qual foi? Que número que é? Pode mandar tem quantos áudios aí? Tem 2 áudios? Tem 4? Manda os 2. Vai mandando aí, a gente vê isso. Grande Bolacha. Boa tarde, Arena CBN, é João Carlos, palmeirense Campinas. Não tem dúvida, viu, Carlão? O Dudu, pra mim, um grande ídolo do Palmeiras. Boa.
ajudou muito o Palmeiras nesses títulos que ele teve nos últimos 9, 10 anos. E é uma pena, infelizmente, de coração partido, a gente vai vendo ele sair do Palmeiras. Infelizmente teve aquele problema lá, que logo voltando de contusão, o Palmeiras deu toda assistência para ele, acabou tendo aquela situação com o Cruzeiro, e ali já dificultou, já estava sentindo nas últimas partidas aí que ele já estava sem ambiente, mas faz parte. Futebol é assim mesmo, é vida que segue. Um abraço, parabéns pelo trabalho de todos e parabéns pro palmeirense Fábio Scheib. É nóis, viu, Fábio? Palmeiras sempre. Valeu, amigo. Quem nunca chorou por Obrigado. um ídolo, né, Bolacha? Quanta saudade. Boa tarde, galera do Arena. E o João Brigatti não deu entrevista hoje e falou que a culpa dos jogadores não quererem vir para Ponte Preta é da torcida e da imprensa. Oh, meu Deus do céu. Agora a incompetência dos dirigentes ponte-pretanos é culpa da torcida e da imprensa. Tão de negrão. Tem mais dois, acho que Não, vamos debater um pouquinho isso, que a gente engloba o Guarani também. Mas se o Brigatti falou isso, eu tenho certeza que não foi isso que ele quis dizer, né? Porque pelo que eu conheço o Brigatti, ele não falaria isso assim, por culpa da torcida. Mas se você sabe, Brigatti, Marco Antônio Eberlin, dirigentes do Guarani, né? Você sabe o que deixa o torcedor nervoso e pé da vida? É time ruim! Não aguenta. Eu não jogo mais, é time ruim! Ué. É time ruim, pode soltar o som aí! Monta time bom, joga Pelo bem. amor de Deus, quem que aguenta tanta pereba, ô Eberlin? Ô Guarani, ô CA, quem que aguenta tanta pereba? Ninguém aguenta, e o torcedor fica pé da vida. Então o torcedor da Ponte tem razão em ficar pé da vida e o torcedor do Guarani também. Vocês rebaixaram o futebol de Campinas. Hoje nós vamos disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Que coisa horrorosa! Coisa horrorosa! É uma vergonha! Assim, eu não escutei, não sei onde o João Brigatti falou. Também creio que ele não falou isso, mas se falou... Não, e se falou com razão, porque o torcedor não aguenta mais. Agora, tá agora, o jogador não quer vir por causa da imprensa e da torcida. Aí também... Não. O jogador não quer vir porque é a disputa que os dois times vão disputar justamente a Série C. Série C, não é por causa da imprensa e por causa da torcida. Terrível. Os dois lados, pelo amor de Deus, lá na Dona Imperatriz Tereza Cristina, onde está localizado o Brinco de Ouro da Princesa, um terror. E na praça... Um time ruim, que era pra ter caído já no Paulistão, deu sorte. Se não pega o Bragantino, estaria na Série A2 também. A Ponte nem se fala, terrível também. Terrível, classificou na Bacia das Almas, levou um baile do Parmeira e na Série B também foi um fiasco. Os dois, é o rasgado e o furado. Dois incompetentes, Guarani e Ponte Preta. 4 horas e 56 minutos, eu já fiquei pé da vida também. A exemplo do torcedor Bugrino e Ponte Pretano, eu tô pé da vida, mas agora eu vou me acalmar, porque chegou o momento do sarcófago. William Cabelo. Muito bem. Boa, Bolachinha. Tá. Agora eu me acalmei. Agora, Gal Costa e Tim Maia. Nossa. Garoto. Mas vamos lá, o sarcófago de hoje, o jogo da Ponte Preta. Infelizmente não temos vídeo. Hoje não tem vídeo, vai ser a moda antiga. Hoje vai ser vintage. Mas vamos lá. A primavera... Olha, primavera não sai do coração, né? Não sai do coração. Primavera não sai do... A Ponte Preta... Vai. A Ponte Preta enfrentou um time que tá meio sumido do cenário. Eu vou falar, União Rondonópolis. União Rondonópolis. Você sabe quem que o União Rondonópolis revelou? Lembra de Valdir Gaguinho? Lembro. Que fez gol agora há pouco contra o São Paulo, Sim, que você trouxe no do Guarani, volante daquele time mágico de 94. Isso dava alegria pro torcedor. Dava alegria e Gaguinho jogou no União Rondonópolis. Vamos lá, hoje teremos só o Fábio Scheib para opinar. Fabião, de acordo com as informações... Mensagem. Apesar que o Eliel, ele consegue... Bom, enfim. Pelos meandros. Pelos atalhos do... Eu vou pelo meu talento mesmo, Cabelo. Pela música, que não é bastante, talento musical, mas pela música, por ser Tim Maia também, deve ser década de 80, ano de 84, naquelas divisões especiais aí do brasileiro, que tinha aquelas 90 times no campeonato, deve ser União Rondonópolis, deve estar inserido nesse contexto, 84. Muito bem, muito bem. Gostei da franqueza. Fábio Scheib hoje foi... Mas, Fábio, hoje não foi seu dia. Hoje foi o dia de quem? Hoje foi o nosso dia.
Esse foi um amistoso, 12 de dezembro de 85, em Rondonópolis. Nossa. A Ponte bateu por 2-1, com 2 gols do Chicão. A Ponte de João Brigatti, Toninho, Osmar Guarnelli, Valdir e Carlinhos, Silvio, Márcio Luiz e Jorge Mendonça, Wagner, Chicão e Mauro, técnico Tuta. Grande Tuta, irmão de Zé Maria. Tuta, daquele ataque Um dos maiores pontos fantástico. esquerda da Ponte Lúcio Preta. Rui Rei Tuta. Dá até água na boca. Que coisa, Autor hein? de gols espíritas, João Margarido. João Margarido. Ô Carlão, a gente tá falando de um time com a camisa parecida com a da Ponte também, a gente falando de Ponte Preta agora, um time parecido com a camisa da Ponte também, com a faixa no peito. O Vasco da Gama tá perto de anunciar o treinador e a bola da vez, sabe quem é? Quem? Renato Gaúcho, que ficou de dar a boa. resposta até o final de semana. Renato Gaúcho pode voltar ao comando do Cruz Maltino. Acho que levou o time à final da Copa do Brasil em 2006, né? Deu um empurrão E histórico agora no pode Valdir voltar a comandar um time carioca. Eu acho que o Renato ele precisa de novos ares, né? Ele é um ídolo eterno do Grêmio, né? Ontem o Fabião falou a emoção que foi, né? Do Renato deixando Porto Alegre, o torcedor gremista também, né? Lá no aeroporto. Pouca gente tem esse privilégio, né? No momento de demissão você ser festejado, e o Renato é um símbolo do Grêmio. Mas ele precisa respirar novos ares, né? O Grêmio também precisa, né? De um novo treinador. O Oxigenar, Renato né? Oxigenar. Eu senti o Renato muito estressado ultimamente. É claro que, hora ou outra, a imprensa também é um pé, né? Mas eu achei que o Renato exagerou em algumas ocasiões. E lá no Rio de Janeiro, no comando do Vascão da Gama, em Ipanema, com o futevôlei, com o Chopin, eu acho que o Renato tem tudo aí pra render. E hoje tem 2 jogões, na verdade. O vôlei. Vôlei aqui na CBN. Com o Marco Guarizo e Rafael Pio. Ah, que dupla dinâmica, hein? Tá louco. Tenho até medo de passar perto, velho. Mas vai lá. É ótimo. Vai ser. E tem jogão também. Jogo de ida, final da taça da Copa Colômbia, Atlético Nacional e América de Cali. Rapaz, o futebol não para. Isso aí na década de 90 dava um medo. Cartel de Cali contra o cartel de Medellín. Cê Meu tá louco. senhor. A América de Cali, que foi 3 vezes seguidas vice-campeão da Libertadores. Foi. Foi o time que revelou Rincon. E hoje... E o Nacional era do Pablo E Escobar, hoje né? eu me despeço do programa, porque estou saindo, não sei se volto, vou aguardar o jurídico, as sanções, as punições previstas no regimento interno. Vamos aguardar, quem sabe eu volto ano que vem. Você é essencial para o programa, boas férias, desfrute, tome bastante cerveja, aproveite com a dona Alessandra, com sabedoria. Aproveite a nossa Indaiatuba, aproveite papai, aproveite mamãe, Sempre. aproveite os irmãos e desfrute deste momento agradabilíssimo que é curtir as férias de fim de ano, meu caro William Cabelo. Você Valeu. volta assim, eu não sou o chefe, mas eu tenho certeza que o Eliel comunga do que eu vou dizer. Você volta com certeza. Valeu! Só a gente não tem férias, Carlão? Só a gente não tem férias? Cabelo tá fora, Lupe tá fora, Eliel tá fora. Boa. Gostei, Fábio Scheib. A gente precisa Amanhã de um tamo aí, hein, Carlão? Precisando de um bichinho. Traz o bolo, hein? O bolo e coxinha também, cara. Bolo, coxinha, de preferência pague o almoço também. Vamos desfrutar do aniversário. Daí vai me quebrar. Fechamos, Bolachinha. Valeu. 5 horas, 2 minutos. A gente fica por aqui prometendo voltar amanhã no CBN Esportes às 11 da manhã. Abraço! Arena CBN. Oferecimento Munk Maqui, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmaqui.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina.